Bonjour, meu nome é Vitor Oliveira, sou chefe de cozinha plant-based na Le Cordon Bleu São Paulo e hoje nós vamos trazer uma receita para vocês de abóbora glaciada com arroz selvagem e um molho picante. Bom, hoje nós temos abóbora, garam masala, xarope de agave, cúrcuma e cominho para nossa abóbora glaciada. Para o nosso molho de pimenta, temos alho, gengibre, louro, uma pasta de pimenta, leite de amêndoas, pimenta dedo de moça, tomate cereja. Para o nosso arroz, temos arroz selvagem, gergelim branco, gergelim preto, cebola e avelãs. Bom, na receita de hoje a gente tem uma junção ali de sabores, né? A gente tem o picante, a gente tem o ácido do próprio tomate, a gente tem a gordura da avelã, a gente tem o arroz trazendo essa fonte de amido, essa fonte de carboidrato, a gente tem também a abóbora entrando com bastante fibra. Uma receita bem completa, nutricionalmente falando. Claro, não é uma receita que você vai falar assim, vou comer todo dia para emagrecer, mas é uma receita saudável num geral. A gente está bem completo ali de nutrientes, bem completo na sua questão funcional em si. Para começar, eu vou misturar o meu xarope de agave, um pouquinho de cominho, um pouquinho de cúrcuma e garam masala. Garam masala é uma mistura de especiarias muito ali proveniente da Índia, onde garam significa quente, masala significa mistura. Não existe um tipo único de garam masala. Existe o garam masala, que é um mix de especiarias, cardamomo, anis, pimenta, cília. Alguns colocam até açúcar mascavo na receita. Isso acaba sendo muito de família para família, né? A gente brinca que lá na Índia cada um tem a sua mistura de especiarias. Pode ser que você compre um que seja diferente de outro. Ah, eu não gosto de anis. Crie o seu. Pesquise sobre ele. Busque todos os ingredientes que pode entrar dentro de um garam masala. É um mix de especiarias como um outro qualquer. A diferença entre um curry e um garam masala nada mais é que o curry é uma masala, porém com especiarias diferentes, muitas vezes adicionada até da própria folha de curry. Eu vou fazer uma pastinha com essas especiarias e meu xarope de agave. A minha abóbora, eu vou cortar ela em aproximadamente uns 3 centímetros por 6 centímetros aproximadamente. Caso você queira fazer ela inteira, faça ela inteira também, que não tem problema nenhum. Funciona exatamente igual. Aqui eu só vou dar uma leve parada. A minha abóbora, eu vou assar ela a 170 graus, só que eu vou envolver ela no alumínio de forma que a minha casca fique para fora do alumínio, para que essa casca acabe dourando, acabe ficando crocante, e é isso que a gente está buscando aqui nessa receita. Eu tenho aqui um papel alumínio, a minha abóbora, que eu vou apenas dar uma boa pincelada com essa nossa mistura. E vou envolver ela no papel alumínio.
Vou reservar essa minha mistura para depois e vou colocar minha abóbora a 170 graus por aproximadamente 30 minutos. Claro que se a gente tiver ela com tamanho maior, a gente acaba deixando ela em aproximadamente 1 hora, tá? Mas esse tamanho, 30 minutos, vai ser o suficiente. Na receita de hoje, a gente escolheu a abóbora cabotiã pelo fato dela ser um pouco mais densa, pela não ter tanta água na composição dela. Se a gente usasse uma abóbora pescoço, um outro tipo de abóbora, pode ser que ela tenha mais água, o resultado ia ser muito semelhante, só que a abóbora cabotiã ela tem mais essa estrutura, ela tem mais essa densidade, o que num geral, para esse prato, acaba sendo mais em conta, mas se você em casa não tiver abóbora cabotiã, tiver só uma abóbora pescoço ou qualquer outro tipo de abóbora, faça que vai dar 100% certo. Para o nosso molho, eu vou pegar o meu gengibre, eu vou ralar o meu gengibre, vou colocar em uma panela o meu gengibre e o meu alho picado rusticamente. A gente não precisa tomar um cuidado muito grande nesse momento com o alho, porque no final a gente vai acabar triturando ele. Então eu vou cortar ele em lâminas. Para a panela junto com o meu gengibre, um pouquinho de azeite, e vou colocar para dar uma leve refogada nesse nosso gengibre e nosso alho. Enquanto eles começam a refogar, eu vou cortar a minha pimenta dedo de moça. Uma vez que o meu alho e meu gengibre já deram uma pequena refogada, eu vou entrar com a minha dedo de moça. E vou cortar os meus tomates ao meio. Nesse caso aqui eu estou usando tomate cereja, mas a gente pode usar também o tomate italiano, tomate normal que a gente encontra facilmente, ou qualquer tipo de tomate. Uma vez a minha pimenta refogada, eu vou entrar com o meu tomate. E com a minha pasta de pimenta. Nesse caso aqui a gente está usando uma pasta de pimenta caseira, onde a gente tem pimenta caiena, páprica picante, pimenta dedo de moça, um pouquinho de alho e um pouquinho de gengibre. Basicamente os mesmos ingredientes que a gente tem na nossa mistura. Mas pode ser qualquer tipo de pasta de pimenta, pode ser uma pasta de pimenta coreana, uma harissa, pode ser alguma pasta de pimenta aí da sua preferência, tá? Dou uma refogada, uma breve refogada em tudo. E vou entrar com leite de amêndoas. O leite de amêndoas ele é riquíssimo em gordura, por isso que na nossa preparação, quando a gente junta com a pimenta, ele não fica extremamente picante. Sim, tem que ter uma picância, porque a intenção é que o nosso molho fique picante. Mas a gordura vai dar uma amenizada, porque a gordura ela ameniza a capsaicina, que é a substância que tem dentro da pimenta que te faz essa sensação de ardência na boca.
Uma vez que meu leite de amêndoas entrou, eu vou colocar 2 folhinhas de louro e vou deixar que meus tomates cozinhem a fim de eu obter um molho de tomate. Para chegar numa textura mais lisa, uma textura mais delicada, depois dele cozido, eu vou triturar todo ele. Vou deixar ele aqui atrás por enquanto, em fogo baixo. Eu não quero ferver isso em excesso. Se eu fervo isso em excesso, o meu leite de amêndoas pode talhar, que eu não quero. Eu quero que ele cozinhe devagarinho, cozinhando todo o tomate, soltando todo o soro do tomate, um pouco da acidez. E aí depois eu trituro e se eu precisar ajustar a textura, eu acerto depois dele batido. No nosso molho, acabamos utilizando leite de amêndoa, mas muitas vezes tem pessoas que acabam não gostando do gosto que a amêndoa pode dar ou que seja até alérgico a amêndoas. A gente pode também substituir por um leite de soja, um leite de aveia, um leite de arroz também, por que não? Lembrando que cada leite tem a sua característica peculiar, cada um tem o seu sabor e o seu retrogosto, mas que funciona com qualquer um essa receita. A gente tem o molho de tomate, a gente tem ali o gengibre, a gente tem a pimenta, uma pasta de pimenta, o leite de amêndoa em si. Sobre o leite de amêndoa, falando um pouco sobre ele, caso queira até fazer em casa, inclusive, água quente e amêndoa. Tritura tudo no liquidificador, na hora que você peneirar, você tem um belo leite de amêndoa que você consegue deixar na geladeira aí por pelo menos uma semana. Para o nosso arroz, cebola. Eu vou cortar a cebola em ciselê. Ciselei esse corte onde obtemos pedaços mais regulares da nossa cebola, porque elas vão ficar aparentes no nosso arroz. Eu não quero que elas fiquem muito grandes, porque eu quero que o que apareça mais seja o meu arroz e a minha avelã. Mas eu quero que elas ainda fiquem ali dentro, não quero que elas sumam. As minhas avelãs, eu preciso tostar ela no forno, por isso eu vou colocar ela no forno, aproveitando que meu forno está a 170 graus. Eu vou deixar elas por 3 minutos. Todo arroz selvagem, ele não é um arroz. O arroz selvagem é uma semente de uma planta aquática da família da Zanzínia. Uma planta que nasce realmente na água e a galera vai lá, coleta ele, seca e faz uma semente. Como se fosse uma semente de girassol, uma semente de algum outro tipo. Pelo formato que ele tem, que ele é mais alongado, tem esse formato que lembra um arroz, popularmente foi chamado de arroz selvagem. Sim, ele parece um arroz, tem 50% a mais de proteína do que um arroz normal. Por isso, para quem está de dieta, por isso, para quem quer comer uma refeição um pouco mais saudável, esse arroz vale muito mais a pena do que um arroz nosso aí, agulhinha branco do dia a dia. Ele tem um baixo índice glicêmico também, por isso que com essa receita aqui é bem legal, porque a gente tem um pouco do açúcar do agave, a gente tem a gordura da nossa oleaginosa, da nossa avelã. A gente tem aqui um arroz de baixo índice glicêmico para dar uma juntada nisso tudo. E a gente acaba tendo uma receita um pouco mais equilibrada. Temos aqui também um pouco da pimenta caiena, da minha pasta de pimenta. É muito boa para psoríase, para quem tem diabetes. Ela é extremamente saudável, tá? Porém, não é tão recomendável para quem sofre de pressão alta, porque como ela é um termogênico,
ela acelera um pouco aí seu batimento cardíaco e com isso sua pressão sobe um pouquinho. Mas, para quem pode consumir, é um baita de uma especiaria. Bom, meu molho está cozinhando. Eu vou pro meu arroz. Um pouquinho de azeite. Vou entrar com a minha cebola e vou dar uma breve caramelizada nela. Eu não quero que ela pegue muita cor, mas eu quero soltar todos os açúcares naturais dessa cebola. Por isso que, para dar uma adiantada nesse processo, eu vou colocar uma pitadinha de sal. O sal vai ajudar a desidratar, vai puxar toda essa água de dentro da cebola para fora e com isso eu acabo tendo uma cebola caramelizando mais rápido. O meu avelã está pronto. Minha abóbora vai seguir cozinhando. O meu molho começou uma fervura branda. Eu quero deixar ele assim, nessa fervura branda, que é o que aqui na Le Cordon Bleu chamamos de fremir. Bom, as minhas avelãs elas já deram uma esfriada aqui. Eu vou cortar elas rusticamente. Vou dar só uma quebrada nelas, porque eu quero que elas se mantenham pedaços grandes, que eles ficam mais inteiros, para na hora que a gente coma o nosso arroz, tenha a textura da avelã, tá? Minha cebola começou a pegar uma leve caramelizada. Eu vou jogar um pinguinho de água para soltar todo esse fundo que grudou na minha panela e deixar todos os meus pedacinhos de cebola com a mesma cor. Fazendo isso, elas ficam mais uniformes. A água já secou, minha cebola já deu uma caramelizada. Eu vou entrar com o meu arroz. O meu arroz selvagem ele demora um pouco mais para cozinhar que o arroz branco normal. Então esse arroz ele só foi cozido, uma água fervendo com sal. Cozinhamos ele por aproximadamente uns 25 minutos, até o ponto que ele começa a se abrir. A partir do momento que ele começa a se abrir, isso significa que ele já está ficando pronto. Qualquer tipo de leguminosa, sementes, grãos e afins, é interessante sempre deixar de molho de um dia para o outro, para que a gente consiga retirar o ácido fítico. O ácido fítico é um antinutriente presente em todas as leguminosas aí. Se consumido em excesso ao longo da sua vida, o seu organismo acaba reduzindo a absorção de alguns nutrientes, como por exemplo ferro. Tá? Por isso que é sempre legal deixar sempre as leguminosas aí de um dia para o outro de molho e a gente controla um pouco melhor a ingestão de ácido fítico aí no nosso organismo. Bom, minha cebola, a água já secou, minha cebola já deu uma caramelizada. Já ficou no tom que eu queria. Vou entrar com o meu arroz cozido. Vou dar uma boa refogada. Vou deixar ele aqui aguardando o nosso molho ficar pronto, nossa abóbora ficar pronto, para conseguir finalizar ele com as nossas avelãs e com os nossos gergenins.
trazer esses termos nutricionais para as receitas é muito focado no plant-based. Nas cozinhas tradicionais a gente acaba não falando muito disso, a gente acaba usando muitos ingredientes que acabam não sendo tão saudáveis num geral. A gente acaba usando manteiga em excesso, creme de leite em excesso, leite em excesso. É gostoso? É, mas não todo dia. Por isso que no plant-based a gente acaba trazendo muito mais esses termos nutricionais, porque tá tudo ligado, tá tudo relacionado. Nutrição e a comida do plant-based. Tenho uma dieta 100% vegana, mas eu como batata frita e macarrão todo dia. Eu sou saudável? Não sou, mas eu sou vegano. E a gente acaba trazendo no plant-based, ensinando as pessoas que dá para comer uma comida boa, ainda assim ser saudável. E é claro, a gente também tem as regalias, a gente traz uma friturinha ali, como nesse caso a pipoquinha de arroz, porque a vida também precisa ser alegre, precisa ter algo que te traga essa felicidade, que dê essa sensação para você. Bom, eu vou trazer uma curiosidade para vocês do arroz selvagem também. O arroz selvagem, se a gente cozinha ele e a gente deixa ele secar novamente e a gente frita ele, a gente acaba tendo uma pipoquinha. Ele acaba suflando, ele acaba inflando pela quantidade residual de água que ainda ficou no arroz e ele acaba virando uma pipoquinha mesmo, assim, com uma textura de pipoca, porque ele é uma semente e aí ele acaba estufando, suflando. A gente tem um snackzinho aí para comer junto ou até para acrescentar no nosso prato como finalização. Bom, a nossa pipoquinha de arroz não tem segredo nenhum, dá para se fazer em casa, até inclusive com qualquer outro tipo de arroz. Nesse caso a gente fez com selvagem porque ele acaba sendo mais fácil, pelo fato dele não ser necessariamente um arroz. Ele é uma semente, ele infla mais fácil, por isso que geralmente se faz com o arroz selvagem. Coloca ele para cozinhar com água como se fosse um macarrão. Deixa ele fervendo com um pouquinho de sal. A partir do momento que ele começar a abrir todo, porque ele por si só ele começa a abrir. Retira, seca ele bem e coloca no forno numa temperatura baixa. A gente pode fazer igual até as avós faziam, né, nas casas ali quando vai secar o suspiro, o merengue. Coloca uma colher de pau na porta do forno e a gente consegue manter uma temperatura menor lá dentro. Deixa secar bem. Se não, deixa no sol de um dia para o outro. No outro dia ela vai estar sequinha, frita, que ela vai virar uma pipoquinha sem problema nenhum. Eu tenho um óleo de soja, óleo de girassol, algum óleo para fritura. A partir do momento que meu óleo chegar a 180 graus, 200 graus aproximadamente, eu vou jogar ele ali dentro. Ele vai pipocar. Eu vou retirar essa pipoquinha, vou deixar num papel ali escorrendo, um pouquinho de sal. E a gente tem um snackzinho bem gostoso. Bom, meu óleo chegou na temperatura correta. Eu vou colocar o meu arroz. Vou colocar de pouco a pouco, porque ele espirra, ele faz uma bagunça. A partir do momento que todos os meus arrozes pipocaram, eu vou passar para uma outra panelinha. Vou colocar esse arroz em um papel para absorver todo o óleo que soltou deles. Enquanto eles estão quentes, com essa camadinha fina de óleo, vou colocar um salzinho e fritar o resto do meu arroz.
A gente sabe que o nosso arroz ficou pronto aqui no óleo quando todos eles comecem a boiar e eles começam a abrir, exatamente como uma pipoca, que acaba vindo de dentro para fora. Um pouquinho de sal. Bom, meu molho já reduziu cerca aqui de 50%. Os meus tomates já estão cozidos, o meu alho já está cozido. Eu vou retirar a minha folha de louro, porque como eu vou triturar tudo isso, eu não quero triturar a folha de louro para não ficar muito forte. Ela já entrou, passou o aroma que ela precisa passar. Eu vou usar um mixer de mão, pode ser um liquidificador, pode ser qualquer tipo de processador aí que você tem em casa. Vou colocar todo o meu tomate, toda essa minha mistura aqui. Vou passar por uma peneira. Nesse caso a gente usa um chinois, que é uma peneira bem fininha, mas qualquer peneira funciona. Eu vou voltar esse aqui pro fogo para deixar que ele ganhe uma consistência. O leite de amêndoa vai dar a consistência mais sedosa aí para o nosso molho. Para isso eu deixo ele aí em fogo mais baixinho. Uma pitadinha de sal, porque até então eu não coloquei sal. Bom, meu molho tá reduzindo, terminando de reduzir, tá ganhando uma consistência, tá ganhando uma textura mais de molho, tá concentrando o sabor. Nisso, a minha abóbora já ficou aqui o tempo que ela precisava, ela já está cozida. Eu vou agora tirar o papel alumínio. Aqui eu tirei o meu papel alumínio, eu tenho o meu mix de especiarias ainda que eu reservei lá do começo da minha receita. Eu vou dar umas pinceladas. E vou voltar ao forno por mais 5 minutos. Depois eu vou dar uma segunda pincelada e vou deixar mais 5 minutos. Deixando esses 5 minutos, o nosso xarope de agave vai caramelizar por cima da abóbora, vai dar uma textura, um brilho, uma textura, essas especiarias vão grudar mais na abóbora e a gente vai ter uma abóbora muito mais temperada.
Para o meu arroz, falta eu finalizar ele. Assim que meu molho estiver completamente pronto, minha abóbora estiver completamente pronta, eu finalizo com ele e a gente vai empratar o nosso prato. Minha abóbora já ficou 5 minutos. Vou tirar ela do forno. Ela já começou a dar uma caramelizada. Eu quero essa intenção. Eu vou dar mais uma pincelada com essa nossa mistura. Nesse momento, eu vou colocar um pouquinho de sal. O agave vai grudar esse sal, esse caramelo todo vai grudar na nossa abóbora. E eu vou voltar lá pro forno por mais 5 minutos para intensificar ainda mais essa caramelização. E enquanto minha abóbora está no forno, eu já vou separar alguns brotos. Eu tenho aqui azedinha, que eu vou só cortar ela em chiffonade. Eu já tenho algumas aqui já que eu previamente separei. Eu tenho um brotinho de salsa. Vou deixar eles aqui por enquanto. Enquanto minha abóbora está finalizando para esses últimos 5 minutos, o meu molho já reduziu, já espessou, ganhou uma textura. Eu vou finalizar o meu arroz também. Meu arroz que estava ali só com a minha cebola caramelizada. Vou entrar com um pouquinho de sal. As minhas avelãs que já foram torradas. Vou dar uma boa refogada nisso, a fim de secar todo o meu arroz, secar essa avelã, juntar todos os sabores. E por último, eu vou entrar com um pouco do gergelim preto e um pouco do gergelim branco. Acerto o sal do meu molho. Assim que eu vejo que não tem mais nenhum resíduo de água no meu arroz, eu coloco um pouco do meu gergelim branco e do meu gergelim preto. Dou também uma breve tostada para que eles soltem todos os óleos que tem no próprio gergelim, tá? Que é isso que traz todo esse aroma característico do gergelim. Meu arroz está pronto. O meu molho também. Minha abóbora está pronta. Assada, caramelizada, cheia de especiarias. Para finalizar, mais uma breve camadinha da minha mistura. E vou finalizar ela com um pouquinho de flor de sal. Bom, agora a gente vai finalizar o nosso prato, a gente vai empratar ele. Eu tenho a minha abóbora
caramelizada, glaciada, cheia de tempero. O meu arroz com cebola caramelizadas, avelãs, que vai trazer aí um pouco de gordura para quebrar um pouco também da picância do nosso molho. Tá. Eu tenho meu molho que reduziu, tá numa textura bem legal. A azedinha vai trazer um frescor aqui nesse prato, porque a gente tem dulçor, salgado, bastante gordura das oleaginosas, da avelã, do nosso próprio arroz, da picância do nosso molho. A azedinha ela entra aqui casando muito bem, a fim de trazer esse frescor e essa elegância para o nosso prato. Vou também colocar um pouquinho mais de crocância da nossa pipoquinha aqui em cima. Só para trazer uma textura diferente do nosso arroz também. O nosso prato de abóbora glaciada com arroz selvagens, avelãs e molho picante. Espero que tenham gostado, não percam o próximo episódio. Bon appétit, merci.